Bom dia. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. Um assunto voltado ao comportamento, às diretrizes e estratégia de como você conseguir reconhecimento no seu trabalho. Nesse momento eu peço que você não seja egoísta, que você seja um agente transformador da realidade. Divulga essa live com o maior número de pessoas, porque o conteúdo aqui que a gente vai trabalhar, ele vai levar você a um outro patamar. Você criar a sua estratégia, você conseguir ter comportamentos alinhados. Eu fiz um estudo sobre as pessoas que nos últimos tempos vêm sendo homenageadas, vêm trazer... Bom dia, meus queridos. Eu estou compartilhando aqui a live, vem de fato fazendo impacto no mercado, porque a melhor maneira da gente se alinhar é a gente entender os comportamentos resolutivos, os comportamentos alinhados, para que a gente consiga modelar, para que a gente consiga criar os nossos planejamentos, modelando alguns comportamentos relativamente alinhados nesse sentido, tá? Então vamos compartilhar, porque hoje eu realmente trouxe de maneira muito didática como a gente vai fazer essa estratégia para de fato a gente conseguir impactar o maior número de pessoas e com isso ter reconhecimento no nosso trabalho. Oi, Cris. Oi, mãe. Oi, Alisson. Sejam todos bem-vindos. Então, gente, hoje a gente vai falar de um aspecto que muito se pergunta, né? Como é que as pessoas, elas têm reconhecimento? Como é que as pessoas, elas conseguem ter visibilidade sobre aquilo que fazem? Quais são os comportamentos, quais foram as estratégias, o que comem, onde dormem, né? Por que algumas pessoas conseguem ter essa visibilidade e relevância no mercado e outras não? Então, a melhor maneira quando você tem essa inquietação é você estudar qual foi a trajetória, qual foi o comportamento, o que de fato está dando visibilidade. Porque visibilidade por visibilidade, tem muita gente aí com visibilidade que a gente sabe que os reconhecimentos que se tem não são reconhecimentos duradouros, tá? Mas como é que você consegue ter um reconhecimento duradouro? Algo marcante dentro daquilo que você faz, né? Prêmios e reconhecimentos dentro daquilo que você faz. Bom dia, Zanete. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o que a gente quer ser reconhecida. É a primeira coisa, né? É a gente entender qual é a medalha que a gente quer ganhar. Porque a partir do momento que eu tenho uma visão sobre o que ou onde eu quero chegar e as pessoas que querem ter esse reconhecimento, você consegue montar um perfil, um plano, um direcionamento estratégico. Oi, Moisés, que bom ter você aqui. Adna, sejam todos bem-vindos, gente. Então, algumas pessoas me perguntaram e eu não consegui responder no direct. Nath, como é que você conseguiu receber uma medalha de honra dentro do
navio de guerra da Marinha, tá? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque a maioria das pessoas, né? Eu não gosto dessa coisa de maioria das pessoas, mas muitas das pessoas que me perguntaram, elas queriam uma fórmula mágica, tipo assim, Nath, qual foi o passo a passo que você deu para conseguir em tão pouco tempo visibilidade e reconhecimento? Primeiro, gente, não foi em tão pouco tempo, né? Eu tenho 20 anos transformando e reestruturando empresas. Talvez alguns de vocês não saibam, mas mais de 700 empresas no Brasil todo, quiçá do mundo, já passaram por mim, tá? Então, várias empresas que hoje internacionalizaram, por exemplo, elas tiveram seus processos, sua reestruturação e seu modelo de negócio reestruturado por mim, tá? Ou de alguma maneira impactado por mim ou por alguém que trabalha conosco. Então, não é de um dia para o outro. Segundo, eu fiquei pensando, deve existir comportamentos, isso eu já li em vários lugares também, dessas pessoas que têm reconhecimento a nível mundial, né? Dessas pessoas que de fato, que não compram reconhecimento, mas que de fato são reconhecidas, têm comportamentos alinhados, têm estruturas alinhadas, têm modelo mental alinhado. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, para não vir com historinha, vocês sabem que eu sou comprometida com o conhecimento de fato, né? Com a mão na massa, com o modelo de mão na massa, eu fiquei a estudar quais são os comportamentos, principalmente dentro do nosso ciclo, de pessoas que têm tido visibilidade de maneira mais rápida, que têm, de fato, recebido premiações de impacto. E aí eu fui estudar esses comportamentos. E aí eu cheguei a um denominador comum, lembrando que existem pesquisas que mostram, pesquisas de fato, tá? Por exemplo, o livro A Única Coisa traz pesquisa, tem vários artigos que estudaram pessoas de sucesso ou pessoas de reconhecimento. O que eu trouxe? Dentro do meu meio, das pessoas que eu convivo, Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Moisés, Adna, Conrado Adolfo, minha turma de mentoria, que são empresários de sucesso, né? A galera que tem uma consciência. O que esse pessoal que tem esse caminhar, ele tem muito assertivo no seu modelo de negócio, na sua modelagem mental? Primeira coisa que eu entendi é que para que você ganhe um prêmio dessa magnitude, como é que eu ganhei e como eu já venho ganhando, né? Referência a atendimento ao cliente a nível Brasil, enfim. A primeira coisa que você tem que ter é um comportamento relevante. Nath, isso é óbvio, não é? Títulos que perduram ou que têm significado a nível social, eles te geram credibilidade muito maior do que títulos que, como é que eu posso dizer? Que são temporários, tá? Então, quando você gera um comportamento relevante, como assim, Nath, comportamento relevante? Por exemplo, você trouxe uma tecnologia que auxiliou ou modificou a maneira de se vender online, tá? Tô dando um exemplo. Isso é relevante, isso trouxe uma mudança de comportamento naquele setor. Esse título, ele é atemporal. Deu para entender? Então, uma coisa é você ganhar uma homenagem por algo que é de uma instituição, ou por algo que é porque você está naquele ambiente, ou enfim. Os títulos que são atemporais, que eu acredito que é isso que vocês estão buscando, são títulos de relevância, ou seja, de soluções, comportamentos, atitudes que vão ganhar reconhecimento a nível de mercado, ou seja, de transformação comportamental. Vocês estão entendendo a diferença?
Deixa eu só desligar aqui. Eu tento desligar, gente, mas vocês sabem que todo sábado eu faço live, né? Todos os sábados. Então, não me liguem nesse horário. Entender que qual é o título que eu quero é o primeiro ponto. Eu quero um título duradouro, eu quero algo que vai perdurar, eu quero algo atemporal. Por exemplo, esse título que eu ganhei dentro da Marinha do Brasil é algo atemporal. Ou seja, a gente fez história. A gente criou uma modificação comportamental. A gente mostrou que em 30 dias nós conseguimos mudar nosso padrão, gerando um movimento que vai perdurar. Inclusive já está perdurando. Então existe a Horde Fest, por exemplo. Existem vários movimentos que foram criados a partir disso. E por isso que a gente recebeu uma medalha de ouro. Porque é uma medalha de compromisso. A gente se tornou embaixador daquele movimento. Tá? Então, se você quer, primeiro, ser reconhecido, você precisa entender reconhecido sobre o quê? Tá? A partir disso, trazer solução de relevância. Então, vários títulos atemporais, por exemplo, gente que ganhou uma medalha 10 anos atrás e é lembrado, é porque ele teve uma modificação, uma mudança, ele teve comportamentos que trouxeram ajuste ou que trouxeram melhora em algum aspecto de serviço, produto e comportamento. Deu para entender até aí? Então, a primeira coisa é você saber qual é o tipo de memória que você quer deixar. E aí, eu olhando e estudando, eu vi que existia um padrão nisso. As mentalidades que hoje geram sucesso, as mentalidades que hoje deixam uma história, ela tem um padrão. Eu digo que tudo que você vai construir do seu legado tem um alicerce. E às vezes a nossa ansiedade da construção, a gente não tem esse alicerce muito claro. Tá? E o que eu percebi estudando isso é que as pessoas que normalmente deixam o seu legado, eles têm estes alicerces muito claros. Então eu já disse a vocês, venham para a live com papel e caneta na mão, para que vocês consigam. Lembrando que nós temos o grupo da live. Neste grupo eu mando o resumo da live, o mapa mental da live, a gente discute sobre o que a gente conversou durante esses 40 minutos, 1 hora que a gente fica aqui. Então, dentro deste padrão, o que a gente percebeu? Que há uma preocupação sobre o seu trabalho ou a sua história em deixar um valor agregado e verdadeiro. Como assim? Eu não só busco no meu trabalho ganhar dinheiro. Eu só não busco no meu trabalho reconhecimento por reconhecimento. Eu busco no meu trabalho deixar um legado, um diferencial, algo que eu vou contribuir com a sociedade. Então, toda essa galera aí que está fazendo história, primeiro alicerce, que é um modelo mental dessa galera, o que eu faço? Ele está transformando? Ele está impactando? Ele está, de fato, gerando valor social? Então, esse é o primeiro passo ou alicerce mental dessa galera. Você pensa em Bill Gates, por exemplo, ele não só transformou tecnologicamente, ele tem uma instituição que faz história. Então, hoje, o que mais se pensa sobre Bill Gates é o legado que ele deixa na construção, principalmente social, tá? Então, toda essa galera aí, que de fato é referenciada, é deixado um legado, ele tem como primeiro alicerce mental entender que o que ele faz transforma, impacta, gera modificação no mercado.
de fato ajuda a pessoa, agrega valor? E aí eu te pergunto, o teu negócio, ele é só uma fonte de renda? Só que eu digo, eu não estou negligenciando ou menosprezando o teu negócio, tá? Eu só estou aqui trabalhando o modelo mental de vocês, para que, se vocês querem de fato deixar impacto, a gente tem que modelar o modelo mental das pessoas que têm resultado, tá? Que de fato são relevantes. Porque a gente não tem que aprender com vozes da minha cabeça. A gente tem que olhar as pessoas que têm aquele resultado que a gente quer. A gente tem que olhar o que essas pessoas fizeram e entender se a gente está no mesmo caminho. Porque muitas vezes a gente quer inventar a roda, gente. O caminho já foi traçado. Você só precisa estudar ele. Então, nesse meu aprofundamento, o que eu verifiquei? Que um dos alicerces e preocupação ou atenção dessa galera que está deixando legado e história não é que só o trabalho por ganhar dinheiro, lógico que isso é importante, tá? Mas é para deixar uma geração de valor verdadeiro. A preocupação e a pergunta é sempre: o que o meu trabalho transforma? O que eu impacto na vida das pessoas? O que eu estou fazendo irá impactar ou construir ou auxiliar as pessoas à minha volta? Então pense um pouquinho sobre isso e coloca aqui o que você sente, o que você percebe, ou se você tem clareza sobre o que o teu trabalho, seja ele qual for, impacta a sociedade, impacta o teu entorno, impacta as pessoas. Esse é o primeiro pilar para que você deixe um legado, seja reconhecido pelo seu trabalho. O que é que hoje o teu trabalho impacta o todo? Qual é o valor verdadeiro gerado pelo teu trabalho? Vocês têm clareza sobre isso? Um outro ponto importante que eu verifiquei é que essas pessoas que têm reconhecimento, não apenas por ser geniais no seu negócio, mas que eles estão deixando legado no mundo, elas têm uma busca constante de melhoria e evolução. Eles estão constantemente tendo um processo de quietude. Nossa, Nath, mas isso é tão contrassenso, né? Nossa, Nath, mas a gente vive num mundo onde a gente está sempre buscando, ansioso para pagar as nossas contas, ansioso para ter visibilidade. A gente sempre tem a sensação de que a gente sabe muito, mas as pessoas não estão vendo. Não é isso? E aí você está dizendo que as pessoas que deixam legado, as pessoas que deixam sucesso, as pessoas que fazem história, elas têm momentos de quietude? Sim. Os momentos de quietude trazem um compromisso dessa pessoa com a própria evolução. Assim como você faz análise de SWOT na sua empresa, você precisa fazer análise de SWOT dos seus comportamentos. Quais são as ameaças e oportunidades externas a você, mediante aquilo que você é, e quais são as fraquezas e oportunidades que você tem internas? Tá? É isso aí, Jaque. Então, o primeiro passo é você ter clareza o que seu trabalho impacta, tem relevância. Porque se você tem essa clareza, você é uma pessoa que está construindo algo. Você já está com o primeiro pilar modelado com as pessoas que deixam legado. Segundo, é estar na busca constante de aprendizado.
e na busca constante de melhoria, não só técnica, mas mental, emocional. Por quê? Porque a gente só pode ensinar, a gente só pode contribuir, a gente só pode se colocar a serviço do todo quando a gente não está doente, tá? Então, o segundo pilar dessa galera, ela tem essa gana, né, essa vontade de estar sempre se aprimorando naquilo que fazem, óbvio, porque eu estava dizendo isso até uma mentorada minha. Tem coisas que só você faz, mas tem muita coisa que você poderia estar ensinando para alguém fazer. Porque se você tem um conhecimento que você não passa, você é egoísta. Óbvio que você não tem que passar o dia todo ensinando, senão você não faz mais nada, né? Mas, sinceramente, eu creio que nós passamos o dia todo ensinando. Nós passamos o dia todo se ensinando e aprendendo, né? Mas a gente precisa entender, dentro daquilo que a gente foi chamado a fazer, dentro daquilo que a gente está com visão e estratégia a construir, o que de fato eu preciso estar sempre aprimorando e o que de fato eu preciso ter os meus momentos de quietude para que eu possa estar ressignificando. Porque a gente só consegue modificar, a gente só consegue aprimorar algo que a gente tem consciência de que precisa ser aprimorado. Se a gente não tem essa consciência do que precisa ser aprimorado, a gente não vai aprimorar. Então, esses dois pilares de entender que o meu trabalho não é só para ganhar dinheiro, entender que o meu trabalho está a serviço da comunidade, que o meu trabalho precisa gerar um legado e que eu preciso ter essa visão clara e entender que dentro desse movimento, eu, enquanto agente transformador, preciso estar melhorando incansavelmente a nível técnico e emocional, é os meus primeiros alicerces. É aquilo que vai sustentar a minha visão. Lembra que eu falei numa live anterior que eu falei, gente, a primeira coisa quando você vai montar um negócio, um plano, é você ter uma visão estratégica onde você quer chegar. Você quer chegar aonde? Em quanto tempo? A partir dessa visão estratégica, você vai montar o plano. Por quê? Porque a visão estratégica vai fazer com que você dê os nãos necessários no teu percorrer. Beleza? Então, tive a visão estratégica. E a visão estratégica é a visão estratégica única. Quem tem que ter a visão estratégica é o dono. Ou seja, o sonhador, vamos dizer assim, né? O idealizador do projeto. A partir disso, você cria o planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico tem que ser montado a partir de metas SMART. Isso é para vocês levarem para a vida. Nath, o que é isso? Você vai criar um planejamento que seja mensurável, específico, dentro do padrão da meta SMART. Ou seja, eu quero ser reconhecida no meu trabalho como a maior referência do país em ecossistema. Ok, tá claro? Em quanto tempo? Em 6 meses. E para isso você vai criando suas micro metas. E a gente vai afunilando. Obviamente, se você quiser fazer isso na prática, no detalhinho, mão na massa, dia 31/7, aqui em Alphaville, vai ter o Eco Day. E nele, nós vamos fazer esse passo a passo com você na prática. Nath, quero saber mais. Nath, quero... Na bio tem um link do grupo. Você clica lá e a gente conversa, tá? Então, quando você tem essa visão estratégica, quando a partir dela você cria o seu planejamento, obviamente montado em metas SMART, você precisa ancorar tudo isso. E esse ancorar é numa mentalidade
de legado, numa mentalidade de sucesso, que é a mentalidade que eu tô trazendo para vocês aqui hoje. Lembra que todas as nossas lives, ela é uma construção. E hoje eu tô falando de mentalidade. Porque muitos de vocês me perguntaram como. Eu falei, como você conseguiu estar dentro de um navio, na marinha, ganhando uma medalha de honra, enfim. Então a gente foi estudar as mentalidades das pessoas de legado, de sucesso. Trouxe Bill Gates, por exemplo. Então a gente ancorou em 2 comportamentos. No que você ter clareza sobre o que o teu trabalho realmente contribui. Se você quiser ganhar medalhas, que deixem história. E segundo, você está sempre em evolução técnica e emocional. Beleza? A gente vê esse comportamento, por exemplo, no Elon Musk. Ele está sempre trazendo algo novo, ele está sempre sendo o primeiro da categoria dele. E ele fala muito dos momentos de quietude dele. Tá? Visão estratégica pode ser do valor que eu quero ganhar. Me explique isso melhor. Só o valor em si, vamos dizer assim, eu quero ganhar 1 milhão por mês. Isso é uma meta. E dentro disso a gente pode criar um planejamento estratégico disso. Mas a visão estratégica é onde você quer levar o seu legado. É onde você quer levar a sua empresa. Porque não se trata só de dinheiro. Se trata de uma série de coisas também que o dinheiro vai trazer. Provavelmente o que você está achando que é o dinheiro é, na verdade, a sensação que esse montante vai te gerar ou a possibilidade das coisas que esse dinheiro vai te trazer. Então, a visão vai ser montada em cima disso. Tá, Marla? O valor em dinheiro vai ser o planejamento que a gente vai criar para alcançá-lo. Mas a tua visão, ela é pautada nas coisas nas sensações que isso vai te trazer. Então, por exemplo, a Uniway será a maior empresa de educação empresarial baseado em negócios com princípios. Isso é uma visão. A partir disso, eu vou criar um planejamento. E nesse planejamento eu vou levar em conta os recursos financeiros, de pessoa, de tempo, todos esses recursos baseados na técnica SMART, tá? Você vai fazer isso comigo, dia 31/7 em Alphaville, a gente vai fazer isso juntos, tá? Outra questão que eu percebi é que eles têm esses 2 pilares, mas eles têm comportamentos essenciais, né? Qual é o primeiro comportamento que eu verifiquei nesse ciclo? Ele tem uma visão estratégica e um propósito claro. Isso que eu te falei. Aonde você quer chegar? E por que você quer chegar? Porque uma coisa assim, ó. Eu quero ser milionária. Tá. Pra quê? Ah, porque eu quero andar de helicóptero. Ah, porque eu quero ter mais tempo com a minha família. Ah, porque eu quero chegar junto. Sei lá, pagar plano de saúde para todo mundo da minha família. Não sei. Você vai entender qual é o motivo da sua meta, vamos dizer, financeira. Qual é a sensação ou as coisas que você vai ter acesso a partir delas. E aí você vai entender que essas coisas podem chegar até você não necessariamente se você ganhar 1 milhão. E se você deixa que isso aconteça, você vai deixar claro qual é a tua visão estratégica em relação a isso. Tá? Quando eu digo a Uniway já é a maior empresa de educação empresarial com negócios com propósito, eu deixo claro a minha visão ao meu sócio, aos meus colaboradores, a todo o meu entorno, aonde eu quero chegar. Beleza? Eu tenho claro com que propósito, o que me move, porque se você não tiver um propósito claro na caminhada,
você vai rapidamente mudar o teu caminho. Como? Se você, por exemplo, quiser só uma meta financeira, você pode conseguir uma meta financeira de várias formas. Entendeu? Você pode do nada receber uma herança, por exemplo. Tá? E acabou com a tua visão. Quando eu entendo o propósito da minha visão, por exemplo, o meu propósito é que empresários cristãos alinhados com princípios, eles consigam ser destaques numa sociedade que, para mim, está doente. Então, a partir destes princípios, eles vão seguir condutas éticas alinhadas e fazer com que o máximo de pessoas ganhem de maneira justa. Pais de família consigam ter alinhamento, que o país seja, de uma maneira geral, mais justa e equalitária. Então, a minha visão está pautada no meu propósito de uma sociedade mais digna e justa, porque eu tenho que deixar um legado também para os meus filhos. Entende que a tua visão, ela tem que estar amparada no teu propósito, senão ela não se sustenta. Quem está entendendo? Diz eu. Tá? Então, o que eu entendi é que essa galera, ela tem um comportamento muito alinhado, ela tem uma visão clara de onde ela quer chegar, mas essa visão está ancorada num propósito claro. Tá? Nath, como é que eu faço isso? A escolha que você tem da sua visão, pergunte se ela está alinhada com o seu propósito. Tá? Então, não é propósito, Jaque. O propósito, ele não causa frustração. Gente, a gente fica achando que o propósito ele tem que haver com causas sociais. Não, não, não. O que é o propósito? Isso é bíblico. Propósito é você fazer o que você nasceu para fazer. Se vocês quiserem, a gente faz uma live só sobre propósito, tá? Então, quando você olha a grama do vizinho, ou quando você está na busca só da grana, por exemplo, quando você começa a olhar para o que os outros estão fazendo e replica, você está contra propósito, contra fluxo. Ou seja, você tem algo que aquece seu coração, que você nasceu para fazer, que você nasceu para ser o seu diferencial no mundo e você não está fazendo. Quando você está no fluxo do seu propósito, as portas se abrem, as coisas acontecem, porque você está no fluxo. Veja só, como é que a gente consegue saber que árvore é aquela? A gente olha os seus frutos. Você reconhece uma árvore pelos seus frutos. Entende? Você nasceu para algo. Por isso que um dos pilares é os momentos de quietudes e reflexão. Quando você coloca, por exemplo, eu sei porque eu já passei por isso, eu preciso pagar conta, você distorce o seu propósito. Mas não, eu preciso, eu sei. Mas você distorce, porque você tem que estar ligado com aquilo que você nasceu para fazer. Aí você diz, mas o que eu nasci para fazer não dá dinheiro. Tudo na vida dá dinheiro desde que esteja alinhado com a árvore. Porque não tem como você acolher abacaxi de uma árvore que nasceu para dar manga. Às vezes você está querendo colher abacaxi, mas você nasceu para dar manga. E tudo que é natural é próspero e abundante. Pega essa, gente. A live podia acabar aqui, tá? Tudo que é natural. Vou repetir. Chega inquieto aqui, ó. Eu preciso voltar para os princípios da live. Depois a gente pode fazer uma live só sobre propósito, tá? Entra no grupo e fala lá que a gente faz. Tudo que é natural é próspero
e abundante. Um pé de limão nasceu numa casa. A casa tem 2 pessoas. Ele não vai dar o limão para 2 pessoas. Ele vai dar o todo, o seu máximo. Os limões vão cair, vão apodrecer no chão. Vai virar outras árvores de limão. Mas ele não vai dar o limitado. O que só vai alimentar o limão daquela árvore. Sacou? Ele não vai. Então, dito isto, se o que você está fazendo não está próspero e abundante, talvez essa live é para você repensar. Tá? Então, primeiro ponto é visão clara, mas a tua visão vai estar pautada em quê? No teu propósito. O meu propósito é levar conhecimento para empresários com princípios. É mostrar a eles que eles conseguem, através do conhecimento, com princípios alinhados, prosperarem e serem abundantes. Para isso, eu preciso ter visibilidade, ser uma empresa de alto impacto, ter reconhecimento no mercado. Mas tudo que eu faço tem que estar alinhado com o quê? Com o meu propósito, senão não se sustenta. Deu para entender? Segundo ponto, você precisa ter uma postura ética e comprometida com o bem comum. Então, não é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Tá? Não é fazer por fazer. Não é criar um produto e um serviço só para rentabilizar. É você entender, é você compreender se aquilo que você está fazendo está causando impacto. Ah, Nath, mas eu vendo roupa. Você transforma a autoestima nas pessoas. Você ajuda as pessoas a colocar em seu corpo aquilo que vão reproduzir o que sua alma está cheia. Isso quando vender roupa está alinhado com o meu propósito. Deu para entender? Se não, você só vende roupa. Então eu preciso saber se a minha postura está alinhada com o meu propósito e se esse movimento que eu estou fazendo está trazendo algo importante para o bem comum. Então, o segundo comportamento que eu verifiquei nessa galera é que eu preciso entender se o meu negócio ajuda o bem comum. E aí pode ser qualquer coisa, gente, ó. Ah, eu faço bolo. Não, eu ajudo pessoas a tornarem os seus aniversários mais alegres. Eu ajudo pessoas, através do paladar, impactarem ou deixarem as marcas de um dia importante. Ah, eu faço limpeza na casa. Não, você ajuda com que o ambiente familiar se torne mais agradável, com que as pessoas queiram ficar com suas famílias dentro do seu lar. Entende que tudo que existe, uma vez que estiver alinhado, está com o propósito de comprometimento do bem comum? Então, o que você faz hoje? Está eticamente validado e está alinhado com o bem comum? Lembrando que esses comportamentos são comportamentos de pessoas que têm reconhecimento e deixam legado. Tá? Terceiro ponto. Essas pessoas, elas têm resiliência. Elas têm resiliência à mudança. Entende? Elas conseguiram impactar. Elas conseguiram entender que nada é fixo nem permanente. Elas conseguiram compreender que
a partir do movimento... Ih, gente, peraí um segundo. Perdão. Deixa eu só apagar aqui. A partir do movimento, elas entenderam que o movimento que elas executam, ela não é fixo nem permanente. O movimento que elas executam vão ter fragilidades. No mundo tereis aflições, né? No movimento que elas executam, elas terão dificuldades, mas elas são resilientes. Por que elas são resilientes? Porque elas têm visão, elas sabem onde elas querem ir, e essa visão está pautada no propósito, naquilo que aquece o coração delas, naquilo que elas sabem que elas nasceram para fazer aquilo. Então, isso gera um comportamento resiliente e adaptável. Tem gente que diz assim, onde eu estiver, eu consigo fazer o que eu faço. Por quê? Porque você nasceu para fazer isso. Eu, Nathalie, se eu tiver um celular, eu faço meu movimento. Óbvio que quanto mais instrumentos eu tenha, melhor. Porém, eu tenho a resiliência que se algo me faltar, o meu propósito estará sendo executado. Se o meu marketing não funcionar, se o pessoal não colocar o tema da live aqui no meio da live, que já é acordado para se colocar, se o meu design não funcionar, se faltar energia, se eu brigar com meu esposo, o que eu tenho que fazer vai ser feito. Por quê? Porque eu estou alinhada com o meu propósito. Então, eu vou me adaptar quantas vezes forem necessárias. E vou ter a resiliência quantas vezes forem necessárias. Para modificar, treinar novas pessoas, trazer novas pessoas. Ajustar, porque eu estou alinhada com quem? Com o meu propósito. Deu para entender? Então, a capacidade de adaptação e de resiliência de uma mente que deixa um legado é um dos pilares. O quarto pilar é você saber ser fonte de inspiração. Será que você inspira alguém? Será que você inspira alguém? Eu tenho uma pessoa aqui no escritório que ele é nosso estagiário. E eu observo muito ele. E eu já sei, pelos comportamentos dele e a mentalidade dele, que ele vai ser uma pessoa gigante nesse Brasil. Por quê? Por quê? Porque eu estudei a mentalidade e os comportamentos das pessoas que deixam legado, e eu já entendi que ele tem um padrão. Por exemplo, se ele fosse a pessoa responsável por colocar o tema da live, o tema da live já estaria no início da live. Então, os comportamentos dele, a postura dele, é uma postura de uma pessoa que tem uma mentalidade de legado, de sucesso. Entendeu? Então, às vezes a pessoa está no início da carreira, mas a gente já percebe que se essa pessoa ela não se desviar, se essa pessoa anotar o que eu estou dizendo hoje, se essa pessoa estiver alinhada com o propósito dela, ela já será grande. Entendeu? Porque ela não negligencia o óbvio. Tá? Então, recapitulando. Número 1, visão estratégica alinhada com o seu propósito. 2, postura ética e tá ligado no senso comum, no bem comum. 3, precisa ter resiliência e adaptabilidade. Se você entendeu que você contratou errado, se você entendeu que você está no lugar errado, se você entendeu que você comunicou errado, tudo bem, começa de novo, se adapta, seja resiliente.
Mas nunca, em hipótese nenhuma, desalinhe-se do seu propósito. Nunca. Da sua visão. Eu, Natália, tenho uma visão muito clara. É o primeiro passo para você conseguir ser uma pessoa de visibilidade. Tenha uma visão clara. Alinhe essa visão com o teu propósito. E aí, independente do que acontecer no caminho, você vai ter a resiliência de começar quantas vezes forem necessárias. De ajustar quantas vezes forem necessárias. De fazer quantas vezes forem necessárias. Porque você sabe onde você quer chegar. Acredite que quando uma pessoa, como essa pessoa que trabalha comigo, quer vencer, seja o líder dela. Gere empatia com ela. Sabe? Vá atrás, incentive essa pessoa a crescer. Então, esses 4 pilares é o que modela o comportamento de uma pessoa de sucesso. De uma pessoa que está deixando sua marca. De uma pessoa que está fazendo acontecer. Ele inspira, ele é um líder que inspira. Ele tem resiliência no processo. Ele tem visão aonde ele quer chegar, alinhado com o seu propósito. E ele faz um negócio relevante ao social. E a mentalidade dele não se corrompe. Uma pessoa que tem uma mentalidade, ela não se corrompe. Ela sabe que muitas das coisas, ela não vem enxertada, ela não vem pronta. Ela entende que muito que ela vai colher, ela tem que plantar agora. Muita gente quer colher coisas que não plantou. Quer títulos e reconhecimento que nunca fez. Se titula de coisas que não tem a menor credibilidade de se intitular. Não espera o reconhecimento vir. Entende? Essas pessoas são de mentalidade rasa e curto prazo. Elas com certeza não deixaram legado. Entende? Então, a gente entende que a nossa visão, a gente entende o nosso propósito, a gente começa a plantar. Por exemplo, Nathalie, como é que você conseguiu estar naquele grupo? Eu plantei o meu network. Eu investi durante muito tempo. Eu deixei de prosperar em coisas para prosperar em conhecimento. Porque eu tinha mentalidade de longo prazo. Muitas vezes eu deixei de comprar carros famosos ou fazer viagens internacionais para pagar por mentoria de pessoas que eu já tinha visto o resultado. Para sentar na cadeira de aluno. Hoje eu faço parte do maior clube de empresários do Brasil. Hoje o título desse clube está a R$450 mil. Para se ter os acessos com as pessoas, para ter o network assertivo, para sentar na mesa certa. Mas eu não comecei num clube de R$450 mil. Eu comecei numa escola. Eu comecei servindo dentro de uma universidade, onde eu fui aluna do PIBIC. E me tornei uma das alunas mais conhecidas dentro da Universidade Católica de Pernambuco. Por quê? Porque desde lá eu já tinha uma mentalidade de legado. Como assim? Eu já queria fazer algo dentro da universidade que fosse diferente, que fosse disruptivo, que contribuísse. Eu fui a primeira pessoa que fez um projeto chamado O Me Situa, que era um projeto para autismo, para autista, trabalhar em computador. Há 20 anos atrás. Então eu estava sempre ávida por conhecimento, e ainda estou até hoje. Eu estava sempre ávida por fazer algo novo que contribuísse na sociedade. Só que tudo isso estava ligado na minha zona de talento. Qual é a minha zona de talento? Comunicação e ensinar. Mas fora da minha zona de conforto. Você tem que estar fora da sua zona de conforto, mas dentro da tua zona de talento.
Ou seja, não adianta eu querer ser cantora. Eu sou uma taquara rachada. Posso treinar? Posso, porque a gente pode tudo que a gente quiser. Tá? Mas, se eu estiver dentro da minha zona de talento, eu posso fazer várias coisas fora da minha zona de conforto. Então, eu já tinha uma mentalidade disruptiva. Eu já tinha uma mentalidade de sucesso. Eu já tinha uma mentalidade de legado desde lá. Então, dentro do que eu tinha, eu buscava estar alinhado com a minha visão, desde 20 anos atrás. Então, desde a universidade, depois fui trabalhar numa concreteira. Nessa concreteira eu tive que reaprender tudo novamente, mas não é psicóloga. Reestruturar processo dentro de uma concreteira. Então, fui estudar, porque eu tinha a visão de chegar a ser referência dentro dessa concreteira. Em 2 meses me tornei referência dentro dessa concreteira. A única mulher. E aí a gente vai indo. Então, você vê que não é sobre as circunstâncias, não é sobre o quanto você tem, é sobre a sua mentalidade. É sobre você anotar esses pilares que eu estou te dando aqui e colocar em prática. Depois fui para meio de pagamento. Durante anos, fui a única mulher CEO em meio de pagamento. O que eu fazia? Até hoje, gente, com a tecnologia que tem, ó. Caderninho, ó. Tudo anotado, ó. Sabe por quê? Porque eu não quero andar sozinha. Eu não quero inventar a roda. Eu aprendi que quando a gente é subordinado a alguém, a gente anota o que o nosso gestor tanto reclama. Se a gente não quiser, obviamente, continuar tendo reclamação. A gente não erra mais naquilo. Mas isso é um comportamento, uma mentalidade de uma pessoa de sucesso. Ah, eu esqueci. Você esqueceu porque você não anotou. Porque você é tão autossuficiente. Tem um livro que diz que o ego é seu inimigo. Que você não notou o óbvio, você continua errando no óbvio. Então você não vai conseguir. Você é mediano. Agora, se você anotar o que eu estou dizendo, você treinar a sua mentalidade, colocar em prática, eu garanto a você que aonde você estiver, com o dinheiro que você estiver, você seguindo esse parâmetro, você vai ser reconhecida, você vai ser vista. Aonde você estiver. Porque, Nath, mas agora você faz parte do Clexi Club. Agora você é mentora, faz parte de um grupo de mentoria dos maiores mentores do Brasil. Nath, mas isso tem 20 anos de trabalho. Mas começou lá atrás. Quando desde a faculdade, quando eu não podia pagar a minha faculdade, eu servia na minha faculdade. Eu servia a comunidade. Eu atendia gratuitamente, passamos mais de 1 ano atendendo gratuitamente a comunidade de Santa Amaro, lá em Recife. Então, não é sobre o que você tem. É sobre quem você é, os comportamentos que você tem. Porque tudo começa na tua mentalidade e no teu comportamento. Porque primeiro começa aqui. Aqui desenvolve o teu comportamento. E aí, gente? Estão pegando? Então, para fechar, quem tiver pergunta vai colocando aí que eu vou respondendo, que a gente ainda tem 5 minutos. Comportamento de empresário de excelência, empreendedor, estudante, autônomo, enfim, que quer deixar um legado, que quer ser reconhecido no seu trabalho, seja como estagiário, seja como SLT, seja como autônomo, seja como que você quiser ser reconhecido no seu ambiente. Quer ser reconhecido? Beleza, presta atenção. Busque alguém que fez onde você quer chegar. Porque você não pode buscar logo na sua... Você sabe onde você quer chegar, mas tem as micrometas, lembra? Então, agora, com o que eu tenho? Gente, caminho mais rápido. Busca um mentor. Um guia. Tá? Daquilo que você faz. Lembrando que dia 31 do 7 a gente tem um Eco Day, que é o nosso evento onde eu vou ajudar você a estruturar a tua empresa no detalhe. Mão na massa. Ai, Nath, tem uma imersão que eu vou ficar lá sentado e você vai ficar falando. Não, eu vou explicar o conceito. Você vai receber o material, você vai fazer
comigo e com a minha equipe no dia 31/7. Beleza? Entendido? Espero você lá. Nath, quero fazer parte do primeiro lote, que tá a metade do preço. Entra no grupo que a gente manda para você, tá? Busca um mentor, busca alguém de referência, porque senão tu vai demorar uma coisa. Tem um vídeo do Joel J que ele disse assim: eu demorei 16 anos para chegar onde eu cheguei. Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho, teria demorado 1 ano. Aí ele vai, cobra um valor para me ensinar a cabeça dele. Aí eu pago. Por isso que eu tô indo mais rápido. Tenha clareza dos seus valores e objetivos. Primeiro, busque uma pessoa que você vai mais rápido. Jaqueline vai mais rápido. Deixa eu ver aqui se mais gente minha aqui. O Cris vai mais rápido. O Zanete vai mais rápido. A Cris vai mais rápido. O Rodrigo vai mais rápido. Por que eles vão mais rápido? Porque eles são meio mentarados. Então eles vão mais rápido. Então você vai buscar a clareza dos seus valores e objetivos. Terceiro, você vai desenvolver a resiliência, a inteligência emocional para refazer rota. Quantas vezes foram necessárias? Agora mesmo eu vou refazer a rota de novo. Eu refiz a rota há 1 mês. E aí eu descobri, e venho descobrindo, e cada vez mais venho sendo reiterado, que eu preciso refazer a minha rota novamente. Então refaça quantas vezes forem necessárias refazer. Renata, que honra você aqui. Renata vai fazer parte da nossa Eco Day no dia 31/7. É uma de nossas palestrantes. É minha mentora. É aquela que faz eu ir também muito mais rápido nos negócios. Beijo, Rê. Faça network assertivo. Não adianta você querer emagrecer e dentro do seu grupo só ter galera que come para morrer. Então, busque network assertivo para que você consiga, obviamente, sentar nas mesas certas e ir mais rápido e conseguir construir o seu legado. Porque pessoas que têm a mentalidade como a Rê, que me ajudam a pensar fora da casinha. A toda vez que eu estou engessada no meu processo, ela diz, olha isso aqui que você não viu. Então, sente nas mesas certas. Busque ecossistemas corretos. Se você polui a sua mente com abobrinha, você vai colher abobrinha, tá? E nunca esqueça que seus comportamentos, ele vai falar muito mais alto. Já que 1/8 é só para mentorado, tá? Você, como é mentorado, estará conosco dia 1/8. Nunca esqueça que não é sobre o que você diz, é sobre o seu comportamento. Não é sobre você dizer, eu estou sempre disponível, eu faço tudo o que você quer, eu estou aqui. Não, é sobre os resultados que são gerados pelo seu comportamento. As pessoas, elas são medidas pelos seus resultados. E os seus resultados, eles são gerados através do seu comportamento. E o seu comportamento é de acordo com a tua mentalidade. Eu escrevi lá na rede vizinha, no nosso artigo semanal, que não adianta você querer que um volante jogue como atacante. Ele pensa como volante, ele age como volante. Os resultados dele são como volante. E você está querendo que ele jogue no ataque. Entendeu? Então, você é medido pelos seus resultados. Seus resultados são fruto dos seus comportamentos. E os seus comportamentos, eles vêm da sua mentalidade. Se você construir, se você edificar essa mentalidade que eu te ensinei hoje, você vai ter comportamentos alinhados. Se você tem comportamentos alinhados, você vai ter o resultado que você tanto espera. Então, dia 1/8 é só para quem faz parte da mentoria. Dia 31/8 está aberto para pessoas que querem estruturar a sua empresa. Para pessoas que querem desenvolver mentalidade de sucesso no detalhinho, mão na massa, comigo,
das 8 às 19. É aberto. Primeiro lote já está sendo vendido para um grupo exclusivo. Esse grupo, o link está na live. Eu só vou abrir para o externo. Nós já temos mais de 40%. Abrimos ontem. Antes de ontem, perdão. Nós já temos 40% do ingresso vendido, tá? Fora os meus mentorados. Então, o espaço super reservado é aqui em Alphaville, do lado do Hotel Blue Tree. Então, não dá todo mundo. Eu vou fazer para pessoas selecionadas. Quem entrar no grupo, tiver alinhado, vai para preço promocional, para esse ingresso, que vai ser tudo num detalhinho. Beleza? Respondi, Jaque? Então, esses são os 5 ações que vocês precisam fazer. Buscar uma orientação, uma mentoria, um curso, uma palestra, enfim. Ter clareza dos seus valores e objetivos, ou seja, tá ligado à tua visão estratégica, tá? Desenvolver a resiliência e a inteligência emocional que a gente tanto fala. Lembrando que o método guiar é gestão, unicidade, inteligência emocional, avaliação constante e resultado. Então, inteligência emocional faz parte da nossa metodologia, tá? Faça network assertivo para absorver os conhecimentos que você precisa, mas nunca esqueça que não é sobre o que você diz, é sobre o seu comportamento. Meus amores, obrigada a quem continuou aqui até aqui. Foi interessante, né? Gratidão por estarem aqui todo sábado. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua semana. Que Deus possa te dar a clareza necessária para que tu conduza os teus negócios, a tua família. Que tu seja a ponte clara, né? Que tu consiga proclamar a tua verdade. E que tu consiga ser um agente transformador da realidade. Que tu seja imagem e semelhança do Senhor. E que cada comportamento teu esteja alinhado com o teu propósito. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Que tu conduza no caminho, na vereda da verdade. Que todo o teu trabalho, todo o teu comportamento seja pautado em princípios. E não esquece, dia 31/7, esteja comigo, com a Renata e com toda a nossa equipe, construindo o teu legado. Beijo, meus amores. Deus abençoe vocês.